Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um João Me Casa Podcast. Hoje eu estou felicíssimo porque eu trago aqui um trio que faz parte do objetivo desse programa, que é trazer profissionais de destaque e de qualidade quando a gente fala de eventos de forma geral. Você que nos acompanha já sabe que esse estúdio é aqui na Next Studio Gravações. Quer saber um pouquinho aqui do trabalho da Next? Acesse aqui esse Instagram e saiba o mundo de produtos que eles nos oferecem aqui no nosso dia a dia. E eu falei do nosso trio, né? Esse trio é muito auspicioso e a primeira convidada que eu quero apresentar a você, ela esteve aqui no programa de estreia e eu prometi a ela, quando ela veio aqui, você vai voltar quando o programa estiver mais fixado, mais consolidado, para falar conosco novamente, não é? Vivian Batistão, bem-vinda. Muito obrigada, estou muito feliz, lisonjeado com um estúdio lindíssimo, estruturadíssimo. E estou me sentindo a última bolacha do pacote de estar aqui de novo. É uma Obrigada. Qualidade Next Studio Produções. Eu me lembro, gente, quando foi ser lançado esse programa, já vou falar quem está aqui que eu estou olhando para elas. Eu disse assim, eu preciso de 3 convidados que estreiem comigo. Nós colocamos no ar, a gente se olhou e falou, gente, dá para ajeitar uma câmera aqui, um cenário ali e tal. Vou chamá-las de novo e Vivian está aqui de volta. E na minha frente, elas são uma dupla. E não é só no negócio, elas são uma dupla na vida, elas são irmãs. Eu recebo aqui Juliana Mantovani, muito bem-vinda, e também a irmã dela, Mariana Mantovani. Sejam bem-vindas, gente. Muito obrigada, a honra é nossa, muito obrigada. Duo Mantovani, né? Além de outros trabalhos que vocês fazem também com outros grupos, não é isso, gente? Sim, é. Então, vou começar aí já com vocês. Como é que começou o trabalho musical? Então, a gente começou com uma... Na verdade, eu comecei a tocar violino e a minha mãe, ela assim, mãe, né? Mãe já quer que o filho já saia tocando. E temos que mandar um beijo para dona Dulce! Dulce! Um beijo! E o sonho da minha mãe era que a gente fizesse algo com a música que fosse assim, diferente. E pelo bem de outra pessoa. Então, ela já quis colocar a gente para tocar em hospitais, né? No caso, eu fui primeiro porque eu comecei primeiro violino. E porque você é mais velha. É, porque eu sou mais velha. Isso a gente está falando de que idade você tinha nessa época? Eu comecei a tocar violino com 10. E já, assim, no segundo ano de instrumento, assim, eu já tinha tocado na igreja, né? Com só corda solta, mas assim... Aí depois no segundo ano de instrumento, eu já comecei a tocar em hospital, né? Fazer trabalho de capelania. Que é tocar nos corredores, tocar na UTI, eles deixam a gente entrar na UTI. E ali, no hospital, apareceu uma enfermeira que pediu pra tocar no casamento dela. E eu nunca tinha tocado em casamento, assim. Mas daí eu aceitei, porque o meu sonho era começar a tocar em casamento. Eu vi os meus colegas que já eram avançados tocando em casamento. E eu queria muito tocar em casamento, né? Aí eu me preparei, lembro que eu fiquei ensaiando pra um casamento mais de 6 meses. Verdade, mas o casamento dessa enfermeira ou não? Enfermeira. Eu montei um quarteto, que ela queria um quarteto de cordas. Daí a gente ficou, durante 6 meses, toda terça, sagrado, tinha ensaio. À noite, a gente fazia ensaio das 7 até altas horas toda na sua terça. casa. Na minha casa. E a Vi sempre ouvindo. É importante dizer isso, porque nesse momento, Vivian Batistão era vizinha. Era vizinha delas, gente. Eu ouvia. Foi muito louco, gente. Ouvi, de repente, comecei a ouvir violinos na casa vizinha. E vários violinos junto. Era muito, muito louco. Que delícia. Na época, desde o nheque-nheque, né? E era muito... E assim, você tá falando que você tinha 10 quando eu comecei, Você tinha ia fazer 10. 11 já. Hoje você tem 32. 30, vou fazer 31 esse ano. É uma carreira longuíssima. E nessa época, né, que ela começou a tocar, a ensaiar, eu ainda não tocava violoncelo. Eu entrei depois, eu tocava teclado, mas ensaiava 5 minutinhos no dia, olha lá, né? E daí Bem pouquinho. Bem pouquinho. Só que eu comecei a acompanhar o trabalho de capelania. Eu ia atrás para levar as estantes e as partes. Então, eu e minha mãe, a gente segurava e o pessoal ia no corredor, porque no hospital a gente tem que ser ágil, né? Então, um pessoal levava e o outro já ia sentando, os demais sentando e tocando. Montava e aí já ia executando. E daí eu comecei a ficar atrás do cello. Toda vez eu comecei a gostar. Falei, mãe, eu quero me matricular
na ELM. E ela me levou para me matricular. ELM, Escola Limeirense Isso, Livre de Música. Isso. E daí ela me matriculou, só que o processo, daí tem o processo de seleção, né? Tem o teste de aptidão, então tinha daquela época até uns 4 meses para eu começar, para iniciar as aulas de violoncelo, né? Só que daí eu também ficava nos ensaios lá na sala, doidinha para tocar. E eu falava pra Mariana, me coloca. Aí ela começou a me passar umas partes de casamento para estudar. Ela dava pra mim, a gente ficava ensaiando. E ficava, hein? Nossa, ensaiava na cozinha, era na sala, era no quarto, era no quintal, tudo quanto é lugar da casa. E Vivian na outra casa do lado, agora eu vou pra sala que elas estão no quarto, agora eu vou pro quarto que elas estão na cozinha. Eu e minha avó, gente. É Eu e minha avó, a verdade. gente ficava ouvindo. Minha avó tinha uma paixão por essas meninas. Elas são tão lindas, os olhinhos pretos. E você tava falando que você tinha 10. Se você tinha 10, você tem 30. Hoje eu tinha 18. A gente foi uma época, eu lembro daí vocês começaram a tocar de domingo, eu me lembro de sábado à tarde, domingo, alguma coisa assim. A gente fazia Eu lembro inteiro. de tipo, após o almoço, de estar deitada na sala e minha avó, tipo, a gente desligar a televisão pra ouvir elas. Que delícia! Ou seja, já era um som de qualidade. Né? Era. E assim, eu lembro lógico, do início, mas eu lembro, já te contei isso, delas começando a tocar Bittersweet Symphony. Que foi assim, nossa, eu lembro de arrepiar inteirinha. E foi aí que eu falei, quando eu casar vai ser essa música e elas que vão tocar. Isso muito antes. Olha que loucura. Que loucura. Eu até né? me lembro quando ela pediu pra gente tocar Aleluia pro Vanderlei, pro Roberley. Roberlei, perdão. No casamento, a gente tinha que ensaiar, mas ele não podia estar Mas lá. era aquele aleluia de... Aleluia, aquele... aquele primeiro, né? Não Até que de hoje. enfim, sabe? Não, isso a gente tá falando porque elas estiveram nos 2 casamentos de Verdade. Vivian Batistone, né? verdade. Isso a gente tá falando do primeiro ainda. A gente tá Isso, falando de primeiro. 10 anos e meio atrás. Isso. De 1900 ou já era 2000? Já era 2000 e bolinha. 2011 o primeiro. Que Verdade. delícia, né, Se gente? faz 10 anos, vocês tinham 20, É, né? eu lembro que a gente ainda tava na faculdade. Tava iniciando a faculdade. Pouco antes, olha, se eu casei em 2011, a minha avó faleceu em 2009, 2 anos antes. A minha avó faleceu em março. Eu acredito que no aniversário dela, pouco antes dela falecer, a mãe dela me ligou e falou, Vivian, eu queria fazer uma surpresa pra sua avó. Vocês lembram disso? A minha mãe, ela adora. Elas A minha mãe cansavam no chora de hospital. lembrar. E aí ela falou, eu quero fazer uma surpresa pra Dona Maria. E ela falou, você segura. Aí ela, e meu quarto era pra rua, nossa janela era pra rua. E aí a Dulce foi lá, bateu na janela, eu abri a porta, elas fizeram uma serenata. Ah, que coisa mais Gente, linda. a minha avó, a emoção da minha avó, que só eu pude ver, foi... Vocês tocaram Ave Maria. Ave Maria. Maria, Jesus, Alegria dos Homens, eu lembro até hoje, gente. O repertório. Foi, assim, inesquecível. E falando em inesquecível, a Vivian, em 2021, inclui vocês na renovação de votos dela. Por que renovar votos, Vivian Batistone? Ai, gente, bom, por que começou a história da renovação de votos? Quando vocês fizeram o elopement da Carol, que casou esse final de semana, naquele dia, a gente começou a falar de quanto tempo eu ia casar, era casada, Gico Alturato, começou a falar, faz alguma coisa. E eu me lembro de ouvir as suas palavras, que eu falei disso esse final de semana, a maneira de você lidar com aquela cerimônia. E para mim, aquilo era o sentido de ser só nós dois. Aquilo era o sentido de só a gente, nada mais importava do que aquele momento. E aí vai ter 10 anos, daí eu lembro da Roberta da Flor Amor falando, vamos fazer em Campos do Jordão. E aquilo não fazia sentido para mim. E aí vamos fazer 10 anos de casado e pandemia, e a Gi falou de novo, faz alguma coisa. Eu falei, não, se a gente for fazer alguma coisa vai ter que ser exatamente aquilo. E tinha que fazer sentido. E para fazer sentido, tinham que ser os profissionais
que eram os que estavam no meu elopement, né? Na minha renovação de votos, que eram as duas, que não tinha como não ser. Eu tenho N profissionais que eu amo de paixão, que trabalham muito, vocês já trabalharam juntas, mas assim, elas tinham o sentido de ser elas. O celebrante não tinha como não ser você, e eu te falei, você falou que isso foi uma responsabilidade muito grande. Gigantesca, passei mal semanas. Porque é uma responsabilidade imensa, né? De você contar a história de alguém. Você conhece, tem um carinho. Eu me vi, João, ali. Mas como que é a minha história? Como que é a minha trajetória contada por ele? E assim as coisas começaram a fazer sentido. E é o que eu falei, tinha que fazer sentido com as pessoas que estavam lá, com os profissionais que estavam lá. E eu acho que teve um marco, né? Acho que chegar em 10 anos de casamento, aos dias de hoje, passar por uma pandemia, eu acho que a gente tinha que celebrar. E para você que nos acompanha, quer saber como é que foi? Porque foi Vivian e Roberley, apenas os dois, na Fazenda Santa Gertrudes. Dá uma espiadinha nesse vídeo e você comigo também. Ai, para. Do elopement da Vivian lá, né? Porque nós fizemos a renovação. Vivian, como é que foi se colocar no lugar das suas clientes? Depois de tanto tempo. De repente, você que tá ali há tanto tempo assessorando, né, gente? Sim. Se vê ali de vestido de noiva no seu grande dia. Como é que foi essa sensação? Louca. Eu acho que eu não estava me dando conta de absolutamente nada. Para mim era tudo muito natural. Vamos fazer de uma maneira prática. Não queria decoração, não queria nada. Eu acho que vocês me perguntaram alguma coisa, vamos fazer uma reunião. Eu falei, não, eu quero essas músicas. E você quis conversar comigo. E para mim aquilo era uma coisa normal. Até eu chegar na fazenda e ver aquilo e falar, gente, não, eu sou a noiva. Hoje é por mim. Não, foi... Eu fiz uns stories esses dias falando sobre esses erros que a gente comete porque a gente está ansioso, porque a gente não se vê. Eu não consegui ser a cerimonialista no dia. Aquela pessoa que está acostumada com tudo, que sabe o que vai fazer. Não, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu estava completamente perdida porque eu estou acostumada a mandar. E aquilo eu fui conduzida, minha irmã conduziu, vocês conduziram, né? Vocês, o pessoal que estava lá. Eu acho que ele teve, talvez, tamanho impacto como o primeiro casamento. Foi muito emocionante. Foi, assim, viver aquilo e... Eu não sei explicar. Eu acho que, se você fala para mim assim, nossa, qual foi mais emocionante? Cada um teve a sua grandeza na minha vida. Foram momentos completamente diferentes. Mas estar ali, eu fui realmente uma noiva. Eu não consigo me olhar ali e falar assim, não, eu sabia o que eu tinha que fazer. Não sabia. E vocês, gente, quando vocês atendem alguém que vocês conhecem, que tem alguma estima, é diferente também? Demais. Não é uma responsabilidade, um peso? Eu compactuo com o seu sentimento de ficar semanas pensando. A minha mãe falou, foi em agosto, né? Foi no comecinho de agosto. Ela falou, a Vi convidou vocês, queria que fosse vocês e tudo mais, né? Por toda a história, né? E lógico que nós aceitamos, a gente ainda tinha concerto à noite, né? Daí a gente fez um... É mesmo, um jeito que deu Sua mãe quase levou ele embora. O jeito que deu certo, né? Mas eu já tava passando mal antes. Né? É muita responsabilidade. Já quando fala que a gente tem casamento com a Vivian, eu já fico nervosa antes. Eu falo mas pra é uma ela. responsabilidade, eu fico assim, numa pilha.
E fico até hoje. Gente, mas eu sou verdade. carrasca. Não é por isso, não é essa questão. É a questão Ah lá. de você querer atender as expectativas de alguém por quem você sente mais time, que é uma profissional exemplar, né? Você não quer errar. Você tem uma consideração Exato. maior, mais elevada. É uma consideração, né? Vocês falam essas coisas pra mim, gente, de verdade. Eu me sinto lisonjeada, mas eu fico pensando assim, mas a Ju, se a Ju tivesse aquela falar, eu falo que você é uma carrasca, você não é. Mas eu fico pensando, falo, gente, mas eu tento fazer de uma forma leve. Mas é, Mas não com gente? certeza. É pelo acho que pelo histórico mesmo, né? Você não quer decepcionar as pessoas que você tem grande consideração, Exatamente. né? Então, assim, pra gente é uma responsabilidade muito grande. Nossa, já começa a dar aquele embrulho, assim, você fala, meu Deus, né? É isso, Ju, com um misto de sensação de conforto. Olha como é doido. Quando a gente chega num convite que a gente olha e se vê as pessoas que estão lá envolvidas, Sim. dá um conforto. Eu sei que eu tô garantido com essa música Exato. durante a celebração, por exemplo. Sim. Eu sei que eu tô garantido com essa assessoria quando eu tô lá. Sim. Não é esse misto, Sim, Mari? com certeza. Por um lado, assim, a gente fica meio nervosa, porque é aquela coisa, né? As noivas chegam e falam assim, a Vivi indicou vocês. Aí você já fala, né? Você quer fazer é por merecer, né? Essa indicação. Mas, por outro lado, a gente fica mais tranquilo porque a gente sabe que na hora vai dar tudo certo. Principalmente porque o que a gente tem de gente que não dá as entradas, que esquece o grupo musical e... Tem esquece, história. Muitas histórias. Mas a gente sabe que vai dar tudo certo. É uma segurança grande que a gente tem quando tá com a equipe. Isso geralmente quem fica com a gente ajuda. Mas, gente, assim, desculpa te interromper, mas é engraçado quando eu tenho isso também de todos os profissionais, que eu tenho essa segurança, que eu sei como vai acontecer, que eu sei que vai fluir. Exemplo, Ju, minha irmã, que é a responsável por música, seja ela da cerimônia, seja ela da festa. Se a Ju tem um compromisso, a Ju não vai estar, e é um outro grupo, já aconteceu, e ela não está aqui para falar, mas assim, e agora? Tem que ser uma menina que consiga atender, porque eu não sei qual vai ser o retorno do profissional que vai dar. Entendeu? Eu sei que se for um outro e a Ju estiver lá, ok. Mas, assim, se é vocês que me dão a segurança, eu sei que eu posso colocar uma menina que não tenha tanta experiência, não desmerecendo nenhuma. Sim. Mas cada uma tem a sua função, entendeu? Então, de todos os profissionais, tipo, elas olham o roteiro, é a Ju, por exemplo. É a Ju Camar, tá tudo bem. É o João, tá tudo certo. E isso flui pra gente. E quando eu consigo fazer... a escala das meninas, Sim. quando a gente vê uma complexidade no casamento, eu aumento equipe, e a gente sabe quando a gente vai colocar cada menina, que está comigo há muito tempo. A Mônica, por exemplo, está há 14 anos. Eu sei quando eu vou colocar em cada função pelos profissionais que estão ali, entendeu? Maravilhoso, é essa confiança que a gente está falando, né? Com certeza, com certeza. Faz toda a diferença. Ela estava até comentando de olhar o roteiro e saber os profissionais, né? A lista de profissionais, e saber como que ela pode organizar. E da mesma forma nós, quando a gente recebe e vê que tá tudo certinho, o roteiro que ela sempre manda detalhado, isso dá segurança, sabe? Agora é a fala, agora não sei o quê. Isso dá segurança, porque por mais que você esteja acostumado a fazer evento, cada evento é de um jeito. E tem muita coisa que acontece ali que não tá programada, né? Isso, E acontece com muita frequência. Demais, e você tem que saber lidar com essa situação. Então, quando você já tem um roteiro, mesmo que saia alguma coisa errada, você tem um jogo de cintura mais rápido, é mais fácil de resolver. Perfeito. Agora eu vou pedir pro pessoal lá da nossa parte técnica caprichar um pouquinho aqui no áudio do estúdio, porque eu vou chamar um segundo vídeo, porque eu quero falar de emoção, quando envolve vocês três, que extrapola, inclusive, o trio que tá aqui. João. Vamos acompanhar. João. Ai, meu Deus. Eu quero falar da Ju e da Mar, vizinhas da Vivian lá na infância. Aliás, vocês têm as mesmas idades dos irmãos da Vivian, né? E a Vivian tem uma memória afetiva deliciosa com essa família linda, tá, Dona Dulce? De ouvir da casa delas as meninas tocando, aprendendo as músicas. Aliás, ela se lembra, inclusive, dos primeiros acordes de vocês de Bittersweet Symphony que vocês tocaram na entrada delas, né? Elas estão tocando, elas não podem estar aqui, mas Dona Dulce aceitou meu convite
Por gentileza, Dona Dulce. Dona Dulce que me disse, inclusive, que a Dona Maria foi vó das meninas também, há muito tempo, e representa muita coisa. Vem aqui um sentimento de família, né? Desmontei, né? Baixa a máscara, Dona. Vocês sabem que tá meio difícil pra eu estar aqui, né? A Vivi, ela cresceu e foi educada por uma mãe e uma avó maravilhosas. As duas são muito fortes e fizeram de você essa pessoa forte e maravilhosa que você é. Para nós é uma satisfação muito grande a gente poder participar pela segunda vez. Vocês são um casal especial, que realmente a gente pode ver e se espelhar em vocês. Como casal, como união, uma união bonita que vocês têm mesmo. O que a gente deseja é que vocês sejam muito mais felizes do que vocês já são. Se couber mais felicidade aí nesse espaço. Nesse momento a Ju também estava chorando. E ela se emociona de novo. Enquanto ela se emociona, eu gostaria que vocês comentassem sobre Dona Dulce, que ela tá ali com vocês no dia a dia. Sempre. A minha mãe, eu falo que ela que foi quem praticamente, eu vou falar, empurrou mesmo a gente pra frente, né? Ainda mais na questão da profissão. Inclusive, vou até comentar uma coisa que a gente tem essa questão aqui no Brasil da questão de você falar que você quer viver de música e as pessoas olharem meio assim pra você, né? Que aqui eles valorizam muito a profissão do médico, do advogado, claro, merecem, né? Mas quando a gente foi escolher, a gente já sabia o que a gente queria fazer desde sempre. É um preconceito, né? Tem aquele preconceito, mas a gente sabia o que a gente queria fazer desde sempre. Só que a gente não sabia como seria a questão da aceitação em casa, né? Porque, assim, a gente tem pessoas próximas a gente, até da família, que não tinham uma boa aceitação com os filhos, assim, nesse sentido. E quando a gente foi se inscrever para o vestibular, a gente colocou, assim, outra coisa em primeiro lugar. E em segundo, a gente viu que tinha música. Daí a gente colocou música. E a gente sentou na mesa e falou assim, a minha mãe falou, vocês fizeram a inscrição para o vestibular? A gente falou, a gente fez, né? Aí ela falou, o que vocês colocaram? Eu falei, que eu coloquei. Eu falei, em segundo a gente pôs música. Ela falou, mas por que vocês não colocaram música em primeiro? A gente falou, pode? Ela falou, claro. Nossa, a gente correu pro quarto, mudou na hora. A gente mudou na hora, prestou vestibular. Graças a Deus deu tudo certo. A minha mãe foi com a gente no primeiro dia de aula, né? Uhum. Ela foi junto com a gente para Piracicaba, acompanhou para ver tudo, assim, como que era. A parte da tarde que a gente foi primeiro na escola de música fazer aula do instrumento mesmo. Ela foi uma semana indo com a gente na faculdade, fazendo o trajeto pra gente decorar o trajeto. Que mãe coruja. Ver os horários de ônibus, né? Porque a gente daí começou a trabalhar em Piracicaba. Todo dia tinha marmitinha da mamãe, ela fazia até hoje todo dia. Até hoje ela faz, assim, sacrifícios pra ajudar. Ela é muito a gente. Ela é participativa. Demais. Ela é o Instagram de Duo Mantovani, né? Ela que fica lá, né, eu acho no Instagram. Maravilhoso. Ela que fica contatando pessoas. Ela que arruma os casamentos, né, pra gente. Exatamente. Ela vai em algum lugar, ela vê que tem alguém noivo, ela fala assim, você vai casar quando? Aí a pessoa fala lá, mentira, jura? Ela não pode ir num mercado e ver que a caixa tem aliança. A caixa tá lá mexendo, ela... Juliana, é noiva, é noiva. Maravilhoso. Mãe dela não, vou falar Temos com que ela. colocar a Dona Dulce aqui na mesa algum dia. Gente, tinha. A gente já tocou em casamento da moça do Santander, de gente que trabalha no Sempre Vale, gente que trabalha... A Dona Dulce pegou na fila ali mesmo. Exatamente, foi pegar. Até uma vez eu fui prestar... Vestibular. Eu fui prestar vestibular, assim, eu não queria, né? Mas eu fui só pra... falar que eu fui. Aí eu fiz a inscrição na Unip. Eu no fim, não entrei na faculdade de psicologia, mas eu toquei no casamento da moça que me atendeu por causa da minha mãe. Maravilhoso. Ela é assim. E a Vi tava comentando, né, que ela escutava a gente tocar lá em casa. E eu lembro bastante, assim... com carinho, né, do que minha mãe fazia, dela abrir a porta da casa dela para receber os noivos, porque aos sábados a gente fazia a demonstração, na época tinha muita demonstração, né, tinha bastante feira de noiva,
e de noivos, e ela abria a porta da casa, a gente nem conhecia os noivos, mas recebia, né? E sentava assim no sofá de curva que ela tem até hoje, um monte de casal. E a gente tocava um monte de música, ia conversando, ficava horas ali, né? Gente, até que 5, 6 bacana. horas. Então, assim, dela abrir a porta da casa dela para fazer, porque a gente não tinha um lugar específico, não era nada reformado, não era um estúdio, não era nada disso, né? E ela sempre apoiando. E até hoje é assim. Ai, não, traz aqui, vem aqui, conversa. Ela é muito aberta, ela sempre foi assim. Delicioso. Vi, agora já recomposta. Eu tô em ordem. Não, tá linda, né, gente? Tá. O casamento da Vivian, gente, eu procurei, ela me deu liberdade, como ela falou aqui, para que eu desenvolvesse o roteiro. Eu procurei convidar algumas pessoas para que fizessem participações. E foi tudo surpresa. Como é que foi esse momento? Não. Quando você começou a ver as pessoas conhecidas passando ali. Eu achei que você tava louco. João, eu imaginava que você fosse... Não sei, na verdade, eu imaginei que a forma de ouvir minha história... Eu tinha uma expectativa de como ouvir minha história. Nunca imaginei, porque eu nunca vi Os personagens estarem colocar ali. os personagens, as pessoas mostrando o quanto... Porque elas sabiam o quanto elas eram importantes pra gente. E ouvir delas, eu nunca vi isso. E para algumas não foi fácil, Dona Dulce disse assim que ela Nossa. começa. Não é fácil para eu estar aqui. Não, né? eu assim, vocês viram eu me derreter, porque assim, além de ser uma pessoa que eu tenho um amor a nossa Vila do Chaves, né? É um amor de família mesmo. Mas eu sei que para ela aquilo era muito, muito, assim, por todo o histórico de vida dela. E ela é demais tímida, mas assim, de uma timidez que... E é engraçado que eu sou meio professora, né? Exatamente. E assim, ela estar ali, ela falar, a palavra dela, e ela, mesmo que ela tenha lido... Jairo leu, assim, não leu, mas falou, Renata... Gico Turato, Ju, sua irmã... Nossa Senhora, assim, eram coisas que nunca imaginava, e ouvir naquele momento que você tá à flor da pele... Você me arrebentou, você sabe disso, O né? que não fazer com uma noiva? Desmanchar a noiva durante a cerimônia. Tem foto, eu falo pra Gi, tem fotos que não dá pra aproveitar. Eu tô fazendo um mural lá no meu escritório com as fotos da renovação. Tem foto que não dá, não tem condição. Não tem condição. Desculpa, você me perdoa por isso? Não, você tá perdoadíssimo, foi maravilhoso. E o que você finalizou colocando depoimento de algumas pessoas... Que não estavam lá pessoalmente, que enviaram, né? Que foram coletados, né? Não, foi assim... e até algumas você começou a falar, eu já sabia. Sabia quem era. Gente, foi único. Não tem. As pessoas não estavam lá, mas elas... Eu não sei, não dá para explicar o que você trouxe. Foi muito marcante para todos nós, né, Foi. gente? Dá para dizer em Nossa. nome de todos os que não estão aqui, inclusive. Foi muito marcante. Como vocês conseguiram continuar tocando nesse momento? E elas tocaram demais, porque elas fizeram um fundo durante toda a cerimônia. Foi. E não paravam de passar pessoas por ali, dando depoimentos. E elas lá, meu Deus, elas têm outro compromisso. Verdade. Ai, mas verdade. olha, foi um dos mais emocionantes que a gente já Foi fez. muito legal. gostoso. Foi muito Se não o gostoso. mais. E aqui nem a minha mãe, só uma curiosidade, a minha mãe escreveu o texto dela umas 3 vezes. Só que, na verdade, ela leu, mas não leu, porque na verdade ela não falou nada do que tá ali. Ela usou tópicos. Ela usou tópicos, aí ela falou assim, olha... Ela falou, na hora eu não conseguia ler, porque foi realmente do coração. Ela Foi. viu os tópicos pra ela não Foi. se perder, mas foi realmente do coração, tudo que ela foi falando. E apesar da timidez, ela não titubeou. Quando eu chamei, ela aceitou. Aceitou. Foi. ela Não linda. titubeou. Linda. Né? Deixa eu só fazer um parênteses. Vocês falaram da emoção de fazer o meu casamento 2 vezes. Mas e quando você me chamou para fazer o teu casamento? E aí? Porque o Nossa. nome de Vivian Batistton foi o
escolhido? Porque não tinha como ser outra pessoa, né? Não tinha. Não, e ela foi tímida. Então, eu vou me casar. Eu falei, é lógico que eu vou fazer seu casamento. É claro, como eu vou fazer o da Mariana. E ai dela, entendeu? Nossa, gente, ver aquilo. Você se casou numa quinta? Na quinta. Gente, ver aquilo, ver essa menina vestida de noiva. Bate diferente também. Nossa. Ela ainda falou pra mim, não é você que vai casar não, né? Você vai apanhar brincando. Porque é uma criança, né? Elas vão ser sempre crianças. Mas, gente, Exatamente. viver isso, casar amigos, o que a gente estava falando, é muito complicado. E você ter um vínculo, e eu ali, sua mãe, teu pai, e tudo aquilo, gente. Tudo. É muito... É surreal. É surreal. E foi muito gostoso. Eu não consigo, na verdade, assistir o DVD desde... Fez 5 anos. Nossa, Eu só muito assisti velha. uma vez. Porque eu choro demais. Eu não consigo ver o DVD do casamento. Verdade. Ai, não consigo. Você volta lá para aquela... Demais. Pra aquela data? Todo acontecimento, tudo assim. Todo mundo se empenhando, porque quando você faz casamento, acaba se tornando uma... Apesar de ser sempre emocionante, mas você está acostumado a ver um casamento, né? Toda a liturgia. Quando é o seu, você fala assim... Meu Deus, é o meu. Todo mundo que eu vejo trabalhar em prol de outra pessoa tá trabalhando agora pra mim, assim, né? Mas pra não é mágico, aconteça. Ju. É uma coisa... É mágico, assim. Você fica sem explicação. Eu ficava assim no carro. Gente, a pessoa saiu do serviço mais cedo pra vir no É meu verdade. casamento. Foi numa Bacana. quinta. Foi numa quinta, né? Nossa, não sei quem fez não sei o quê pra vir no meu casamento, né? E tinha gente correndo, saindo pra pôr área azul, porque tinha área azul na época. Todo mundo no se horário. organizando. Se organizando, você fala, E a gente estava gente, preocupado com estacionar o carro para estacionar, porque ela casou lá na Presbiteriana Central. E não tinha lugar para estacionar, porque foi 5 horas da tarde. 5 horas. Foi horário de complicado. expediente ainda, É. o centro cheio. Exatamente. E as pessoas estavam lá. Com certeza. E eu tava... quando eu resolvi casar, eu e o André, né? Nós fizemos um caderno com os fornecedores que nós tínhamos que contratar, né? Buffet, várias coisas. E quando foi a cerimonialista... Gente, a primeira, eu falei, gente, tem que ser a Vivi. Eu fui lá, já mandei mensagem pra Vivi. Quando ela aceitou, eu quase morri. Foi uma euforia, né? Ai, nossa, minha mãe então ficou muito feliz. Não tinha como, Não né? tinha como não e eu fiquei fazer. mais feliz ainda quando eu vi que a Gil tava junto. Mas não Né? tinha como não ser, Ai, gente. que gostoso. Foi muito... Eu me senti em casa. E sem contar que quando ela foi comigo no cabeleireiro... É verdade. Tudo, Mas né? você Escolheu sabe, um brinco, verdade. E você usou um brinco meu, não foi? Davi, de pérola. É verdade. Que Ela legal usou. Ela, eu não isso. sei. Eu falei assim, olha, eu tenho um brinco. Se você não se importar, ela, eu vou usar. Ela usou Nossa, foi assim, foi... Realmente, era a minha... É muito louco. Nenhum casamento é igual ao outro. Mas cada um tem a sua emoção. Tem seu grau de emoção. Tipo, abrir a porta naquele momento, te ver, foi uma loucura. Nossa, doido. Eu avisei vocês, né, gente, que estão assistindo, de que era um vínculo diferente que nós teríamos nesse programa. Não, o vínculo aqui é maravilhoso. Agora que já falamos bastante sobre nós aqui, os vínculos que existem, eu vou colocar aqui na mesa o quadro Me Conte uma História, para que vocês possam se lembrar de outros casamentos por aí. Mari, eu vou começar uma frase e você continua. Um sufoco, eu nunca me esqueço do dia em que... Nossa, eu nunca me esqueço do dia em que a gente um casal contratou a gente, daí eles falaram assim, olha... Não, aí a gente falou, ó, você precisa do som, tudo. Aí ele falou, não, eu tenho um amigo que ele vai fazer pra mim o som e tal. O que vocês né? o que vocês precisam? Mas a gente, olha... Minha irmã mandou um texto pra ele explicando tudo como funcionava. Ele, não, por favor, pode ser. Aí a gente falou, a gente precisa de uma mesa, tal, explicamos... quantos canais precisavam na mesa, tal. A gente chegou no local, só tinha a mesa. Não tinha mais nada, só tinha uma mesa. E não tinha nem a pessoa junto. Só uma mesa. E como é que vocês se viraram? Olha, a gente falou assim, a gente foi atrás do noivo. Infelizmente, a gente teve que ir atrás dele, porque...
não tinha assessora, nada, era assim, uma amiga, sabe? Vários amigos tem esse vários casal, amigos né? trabalhando. O aí que ajudou é que nós tínhamos no a gente tinha carro. no carro uns sempre leva. microfones. Que loucura. Não era assim, Pedestal. lá essas coisas, mas a gente tinha de reserva que a gente anda no carro já com a gente, tinha um pedestal também, a gente improvisou. É. E daí Não era um local grande que não tinha como você... Não tinha, era uma chácara. afastada. Ah, e então aí a projeção o lugar do som bem- direto do instrumento não ia dar conta. Não. Mas foi um sufoco, porque a princípio deu um leve pânico, porque quando a gente chegou lá, não A tinha, princípio não leva pânico, morri. não tinha nada montado ainda. Os amigos estavam terminando de montar. E a gente olhou do lado, tinha só a mesa, não tinha técnico de som, não tinha nada, a gente que teve que fazer tudo. Só que é uma resposta. Eu falei, nossa, dá uma microfonia aqui, o que a gente faz, né? Exatamente. Pra você ter Então- uma ideia, só um parênteses, foi tão cômica a situação que a gente tocou a saída dos noivos 5 vezes, porque saía, vinha alguém abraçar. Os Tocava, convidados começaram a não levantar e tinha abraçar. uma pessoa profissional organizando, ai, toca de novo. E de novo, 5 vezes a música. Virou uma perdeu até a bagunça graça. o final. Uma bagunça. Virou, Uma todo bagunça. mundo, a gente não sabia mais nem o que era a saída. É, aí começou a aparecer barata também, enquanto a gente Ai, que tocava. horror! Quem é que... Aí, gente, Eu foi não horrível. estava lá. Eu sei que terminou o casamento, a gente quase chorou de alívio. Quem convidou a Vivian pro programa? A gente fui eu mesmo. Abri o Piada estúdio, ela interna. tava aqui. Ju, eu nunca me esqueço do dia em que... Nossa. Vai pensando, Vivian. Nossa, eu não Vai consigo. pensando em alguma É que coisa. são- é Você que- teve várias histórias essa semana que eu vi que você fez uma enquete lá no seu Instagram. São né? várias histórias, mas na verdade a que mais me marcou foi muito recentemente. Na verdade, não chega nem a ser tão assim engraçado, foi mais uma situação de pânico, que nós fomos tocar num evento, bem recentemente mesmo, e tinha missa, tava tendo missa. Então a gente chegou no horário exatamente programado até antes, a gente chegou meia hora mais cedo do programado, 1 hora mais cedo com relação à missa. Terminou a missa, a gente correu arrumar as coisas. O padre estava com muita pressa. Ele simplesmente liberou os As padrinhos sem os convidados estarem lá todos e saber que ia começar. Os fornecedores, As entradas? todas. Ele os passou por fotógrafos, cima da cerimonialista todo mundo. e Tudo. liberou. O fotógrafo perdeu a entrada de padrinho. A gente não pôde tocar porque o som ainda estava sendo passado, né? A gente tocou, mas sem o som ligado. E todo mundo, vários fornecedores. E Ai, daí, que situação a minha irmã foi chata. correndo lá no fundo falar com ele, não pode. O horário foi o combinado, né? E ele, eu não quero me atrasar, não quero perder hora. E continuou. E a gente catando o cavaco lá, ligando o som e tudo mais. Que E horror! Foi uma situação super chata. Foi chato. Aí a Não, gente porque parece que conversou. vocês que erraram, É. né? E ele desacatou também a cerimonialista na frente, né? Ela até foi pedir desculpa. Ela falou, não Tadinha, foi culpa né? minha e tudo mais. Então foi uma situação assim, não foi, na verdade, engraçada. Na hora causou um pânico na gente. Porque esse casal é um casal mais especial pra gente, pra nós, porque eles fecharam o casamento no começo de 2019. Foram os da pandemia. Na É. pandemia. Aí, quando eles foram casar, surgiu um decreto só em Limeira, que foi no Dia dos Namorados, na semana do Dia dos Namorados. Ai, sim. Tadinho. Só que quando surgiu o decreto, o buffet já tinha comprado toda a comida. Sim, eu sei até qual o casamento é. E a floricultura também. Sim. Então, todo mundo trocou a data, deu tudo certo, todo mundo se empenhou. As músicas já estavam todas escolhidas. certas. Foi na véspera, né? É. Os noivos foram muito lembro gratos, que disso. até convidaram os fornecedores para festa. Porque realmente, assim, foi muito difícil o casamento deles até organizar com todo mundo, né? E a questão financeira, que Existe já tava uma tudo comprado. perda, né, de dinheiro, Total. né? Então, assim, eu fiquei mais chateada por isso, mas eu fiquei bem aliviada deles saberem que, de fato, quem foi e como aconteceu. O noivo percebeu. Percebeu. Sim, ele estava A lá noiva atrás. ainda não. Não, aí a assessora deles veio e falou assim, olha, fique tranquila que o noivo tá ciente do que aconteceu, porque a gente ficou chateada por isso, porque vai Sim. falar, elas não tocaram, mas não foi bem isso que aconteceu, a missa atrasou pra terminar. E daí a gente entrou na igreja, a gente não pode empurrar o pessoal que tava tocando na missa e falar, dá licença que eu vou... É. A gente tem que esperar eles terminarem, né? E foi isso que aconteceu, só que o padre liberou todas as entradas, foi liberando. É muito desrespeitoso, Foi né, difícil. gente? É um assunto que a gente até precisa de um certo tato para falar quando envolve um líder religioso, mas por vezes essa autoridade que lhes é concedida Exatamente, João. acaba
atrapalhando um sonho de alguém, gente. Exatamente. Foi você que atrasou a missa. É. Você não sabia que tinha um casamento na sequência? Exatamente. Ele também é um profissional, né? Então, assim, é uma autoridade que às vezes atropela outro de uma forma desumana, Uhum. que vai até contra o que prevê o cargo eclesiástico. Exatamente. da pessoa. Então, É. assim, é muito triste que isso tenha acontecido. Mas, enfim, as pessoas evitam falar sobre isso. É bom que a gente paute aqui em algum momento. Vivian Batistão. É pra contar alguma coisa triste ou engraçada? Um sufoco que você passou. O triste acaba virando engraçado ali, né? Gente, Com o tempo, É. Não, eu passei um sufoco agora, recentemente, dia 20 de fevereiro, que assim, eu achei que nunca ia... Que eu falo que quando eu tiver velhinha, e eu não puder mais trabalhar, eu vou fazer um livro dos perrengues. Eu vou fazer dos perrengues, assim, que são coisas que... Aí eu lembro que até terminou o casamento, passou todo o perrengue, eu liguei pro Cooperley. Oi, deixa eu te contar um capítulo do meu livro. Aconteceu o quê? Estava fazendo um casamento na Fazenda Santa Gertrudes, e era um padre incrível, que era de lá de Santa Gertrudes mesmo, o Padre Inácio. E ele é maravilhoso, ele é sensacional. E a Manuela fazia questão que se fosse ele. E aí, E ele tinha acabado de ser transferido para Piracicaba. E aí, E assim, a gente tem o hábito de falar com alguém da igreja, verificar. E como eu tive um casamento na véspera, o cara da fazenda, o Rodrigo, ele falou, Vivian, já peguei a documentação. Então, tava tudo ok. A noiva já tinha me passado que tinha se alinhado com ele. Sabe aquela coisa, não preciso falar? E tá tudo bem. E é um cara super pontual, né? O padre super pontual. E a gente se arrumando, meio-dia, domingo, meio-dia, 11h30 da manhã, tudo pronto, vamos, não sei o quê. E eu tô vendo o Rodrigo com a pastinha lá, ele assim, que fazia assim, eu falei, que a Cadê gente o de máscara. padre? Ele falou, Vivian, não tô entendendo, porque o Padre Inácio, ele não atrasa. Eu falei, eu sei, ele não atrasa. Ele falou, ele não chegou. Vamos telefonar para ele. Ele não atendia. Daí, como ele foi transferido... Olha só, ele foi transferido de paróquia, não era mais aquele número. E o Rodrigo também não tinha se atentado. Ligou para a pessoa da paróquia. Ela falou assim, mas ele não tá aí? Ué, que estranho, vou te passar o número particular dele. Nisso eu ali, todo mundo olhando para minha cara. Aí ele ligou, o padre falou assim, mas espera aí, deixa eu falar com alguém. Aí passou para mim. Ele falou, mas qual é o nome dos noivos? Aí ele falou... Meu Deus! Desligou o telefone. Aí ele ligou de novo. Ele falou assim, eu estou em Piracicaba. Para eu chegar aí, leva 40 minutos. Eu falei, padre, mas tem alguma coisa que eu possa ir fazendo? Ele, acalma a noiva. Leva o telefone para ela. Melhor conselho possível. Leva o telefone para ela. Eu fiquei, meu Deus do céu. E a Manu, ela é super prática. Mas é lógico que ela estaria ansiosa. E eu peguei aquele caminho da Fazenda Santa Gertrudes lá, que tem aquele caminhão, né? Aquele caminho longo do casarão até a capela, naquele sol de meio-dia. E a hora que ela me viu, ela falou, se a Vivian tá vindo aqui, tem alguma coisa errada. Eu falei, tem, mas tá resolvido. O padre se esqueceu do seu casamento. Ele havia esquecido mesmo? Ele esqueceu. E aí eu explicando para as pessoas, todo mundo preocupado com ela. Eu falei, não, gente, a Manu tá bem, tá tudo bem. E assim, e eu fazendo um malabarismo para... E eu sabia que as pessoas estavam olhando para minha cara, achando que era minha culpa. Os fotógrafos falando assim, estão achando que a culpa é minha, ou que é do cabeleireiro. É sempre assim, né? Alguma coisa deu errada. E aí, depois eu mostro a imagem para vocês, eu até publiquei isso. O padre chegou, a hora que ele estava entrando, avisaram na fazenda, e eu comecei a agilizar as entradas, para que atrasasse o menos possível. Já tinha atrasado 1 hora, né? O padre fez a coisa mais maravilhosa. Ele colocou a batina e foi no encontro da Manuela. E aí tem uma foto que a Gi fez dele de braços abertos, indo receber ela, pedir perdão pelo atraso. Pelo atraso. Não, foi lindo, foi lindo. Eu fiquei emocionada, bonitinho. Comecei a chorar. E a hora que ele entrou no altar, ele falou, olha, eu vou começar, mas eu quero pedir desculpa a todos vocês. Então, foi um sufoco, mas ele tirou aquilo de letra. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. O que a gente estava falando agora há pouco, sobre você ter responsabilidade e humanismo com quem você está atendendo, né? O que ele fez foi de uma humildade, de uma... olha, ele usou a autoridade dele e ele podia simplesmente
nada. Até não ir. Ele se explicou, ele falou o que ele estava fazendo, e ele até brincou. Ele falou que eu queria me jogar do 7º andar. Foi um sufoco inesquecível, porque o padre esquecer... Porém, superado. Superado maravilhosamente. Né? Mari, me conte uma história engraçada. Eu sempre dou risada quando me lembro. Ai, tem um dos primeiros casamentos que eu fui buscar a noiva, né? Pensa, a pessoa tá nervosa, porque vai andar tocando uma música, assim, né? Andar no corredor. E naquela época, as noivas ainda gostavam que a gente viesse atrás delas tocando, né? Hoje em dia, Sim, pra não sair na verdade. foto, não quer. Mas naquela época, sim. E quem tava assessorando a noiva era uma tia dela. Sempre tem essas histórias, né? E hoje em dia, a primeira coisa que a gente fala, você tem alguém, por favor, Faz né? toda a diferença a assessoria. Nossa, era a tia dela. E a mulher tava tão afobada que ela soltou a noiva, assim, e eu fui tocando atrás da noiva. A noiva tava entrando. Daqui a pouco a mulher me empurra no corredor, que eu quase caí em cima do arranjo. E ela com o pai, assim, você esqueceu o pai. Não, a noiva ela esqueceu de pôr o pai junto. O pai foi entrar no meio do corredor com a noiva. Meu É Deus! tipo a foto do padre correndo, é o pai sendo trazido. Foi exatamente. Só que a mulher, em vez de manter a calma, ela correu com o pai no meio do corredor, me empurrou. Tipo, me empurrou e foi correndo. E deu o pai pra menina, ela só deu um passo e já encontrou o noivo. Foi bem isso que aconteceu. E todo mundo se reposicionou e eles continuaram. Continuou. Eu fiquei nervosa, né? Porque eu tava aqui. Gente, que maravilhoso, né? Levou um chega pra lá. O Ju, e você? O que você sempre ri quando você se lembra? Olha, eu sempre rio quando me lembro, não na verdade de uma situação com os noivos, tá? Mas na verdade de uma situação nossa em casamento. Principalmente com a minha irmã, né, que é bem atenta quanto ao microfone, que ela estava com o microfone na lapela e ela não desligou o microfone e foi ao banheiro comigo. Ai, não! Ai. E só que a gente nós não percebemos. Percebemos depois que vinha um som na caixa. Eu falando, né? Ela falando e dando risada no banheiro e a gente não tinha notado, assim... sabe quando Da você onde tá vindo? E minha mãe começou a procurar. E ela ia, assim, ela Quem falou, é, gente... Fideluz? Quem O que tá acontecendo? Ela falou, parece a voz da Mariana, tal. Porque a base fica lá, então ela não tinha visto, né? Ela, Mariana, fica quieta. E a Mariana... dando risada lá, ela, Mariana, daí conseguiu. Minha mãe foi no banheiro atrás de mim. Pediu pra alguém entrar lá e conseguiu fazer ela ficar quieta, porque dava pra ouvir tudo, né? Maravilhoso. Mas tudo? Dava pra ouvir, só tava que muito eu forte tava o som. contando uma história pra minha História. prima, assim, né? De uma coisa que tinha acontecido e daí Ainda a bem gente que não era rindo. sobre ninguém, né? E nesse mesmo casamento, a gente continuou dando muita risada, porque uma das madrinhas estava na fila para entrar, bem no lugar onde seria a festa também. Então, acho que o pessoal do buffet estava passando com as comidas e caiu exatamente uma linguicinha, uma calabresinha, que dava exatamente no formato do salto. E ela pisou no salto e ela entrou com aquela linguiça que não saía do salto. Só que ficou só em um sapato. Isso aqui dava pra ver, porque o vestido era longuete, não era longo. Então não daria pra ver. E ela andando e a linguiça não saía. A gente tem que ser aquela linguiça daquele pé. E a gente tava ria. E a gente chorava de dar risada e não podia. Gente, Minha que prima tava maravilhoso. junto, ela ri demais. E a gente chorava de dar risada e não saía a linguiça. Aí ficou o casamento da linguiça. Gente, ainda bem que eu não tava nesse casamento. Foi difícil isso Isso daí. foi muito engraçado. Maravilhoso, adorei. Não sei. Então, sei, eu vou pular, pula. porque ali tá maravilhoso. Não, pula, não sei. Sufoco, porque eu passei um sufoco, eu contei no outro. É. O sufoco, mas assim, de dar risada, pula, Tá, vai. ô Mari, e você se emocionou demais quando? Olha, são 3 fatos, assim, que me emocionaram demais. A primeira vez que eu fui buscar uma noiva, porque eu tava realizando o meu sonho, que era tocar em casamento e buscar a noiva, que antes eu só via outras pessoas fazendo, e no casamento das duas. Nossa, gente, vocês estão vendo que a gente é afetiva, né? importante? Davi, porque assim, ó, de tanto você fazer casamento, é o que a Ju falou, não é que a gente se emociona assim, mas você acaba se acostumando, né? Só que vira aquela emoção a ponto de você querer chorar, é diferente, né? Porque
Mexeu bastante, Mexeu né? bastante, exatamente. Porque você tá ali não só como profissional, mas também como amiga, como irmã, né? Como irmã também, né? E aí eu me emocionei bastante no das duas. Ju, você, me emocionei demais quando? Demais quando o ano passado nós tocamos num casamento e que a noiva tinha perdido a mãe e a irmã de Covid, muito recentemente. E eles adiaram, mas eles conseguiram adiar, mas não tão longe, né? E foi uma choradeira. E elas colocaram o nome da mãe na bexiga e entraram com uma foto. Nossa. Só que eu sabia da situação, aí já você já não aguenta, né? Antes de acontecer. E isso não foi só com ela, foram com outras também, devido a toda a situação. E teve uma outra que a mãe contratou a gente, foi lá em casa, foi ver o ensaio e tudo mais. Cantou pra filha. Cantou pra filha e ela morreu depois. Poxa. Nova Morreu um também. mês depois do casamento. Então, pra gente foi muito triste. Lógico que eu me emocionei sim com o meu casamento com o Davi, por ter todo o contexto. Mas, assim, essa coisa triste, assim, da situação mesmo, da família, assim, de uma emoção triste, né? De uma Da perda. falta da presença física. Foram né? esses casamentos. Infelizmente, a pandemia nos proporcionou momentos dessa natureza que serão inesquecíveis, Demais. né? E você, Vi, se emocionou demais quando? Eu, na minha outra vinda, eu contei uma história que aconteceu com a Nani. E teve uma outra história que também, para mim, foi inesquecível, que não foi na pandemia, mas um casal de médicos. Eles estavam planejando o casamento pouco antes. Eu lembro que era assim, o convite estava pronto, tinha acabado de autorizar o convite. A mãe do noivo, que médica também, foi internada às pressas, ninguém entendia o que ela era, ela foi entubada, ela teve uma parada cardíaca, morreu. E aí deu, assim, o convite estava pronto, parou e colocou em memória. Faltava 2 meses para o casamento. Nossa. Muito jovem, eu não a conheci, né? A mãe do noivo. Nesse meio tempo, a avó dele faleceu. E antes disso, eu estava olha que loucura. Antes disso, digo, talvez 1 ano antes do casamento, eu tinha feito minha cirurgia de coluna. E a avózinha da noiva, que parecia muito a minha avó, mesmo jeitinho, que era o tudo da noiva, faleceu. Então, ela teve 3 perdas durante o processo. Gente, que barra. A avó dela era o tudo na vida dela. Tanto que, às vezes, eu faço comentário, às vezes eu posto alguma coisa relacionada à minha avó, ela comenta até hoje, enfim. E quando eles foram se casar, como era muito recente, os pais eram separados. E aí, eu tinha visto isso num casamento, fizemos isso, e eu dei a ideia de a gente colocar um porta-retrato da mãe dele lá. E aí ficou. E o pai era separado e estava tudo bem lá, ok, fazendo o casamento, foi na catedral, um casamento maravilhoso, por sinal. E no final me deu um negócio, são coisas inexplicáveis que a gente sente. A gente sabia que a gente ia ter a questão da avó dela. Eu chorei muito nesse casamento, me emocionei com a entrada, porque ela idealizava a avó como eu tinha a minha, ela tinha a dela. Então, assim, se tinha essa identificação. E no final, na hora dos cumprimentos dos pais, me deu um negócio que eu não sei explicar, que eu falo que às vezes tem uns anjinhos que vêm e falam comigo. E eu peguei o porta-retrato. E eu fiquei assim, eu vou entregar na mão dele, eu vou entregar na mão... Não, eu não sei explicar, tá? Aconteceu. Eu simplesmente, na hora que eles foram cumprimentar, eu dei na mão dele. E ficou o pai, os noivos, os pais dela e a mãe. Ai, que linda, hein? A igreja inteirinha levantou e aplaudiu. Olha, eu arrepio até hoje. E todo mundo fala que foi, assim, realmente muito marcante. Eu lembro de olhar a catedral inteira em pé, todo mundo aplaudindo. E foi uma coisa, assim, que eu poderia, naquele momento, ter sido, tipo, nossa, que bizarro. Esses dias eu sugeri para uma noiva de fazer uma inclusão. Aí eu lembro que tinha uma pessoa perto e falou, nossa, bizarro. Mas, assim... eu poderia ter feito uma coisa que poderia ter se tornado bizarra aos olhos de alguém. E que funcionou lindamente. Foi. Que foi a marca, provavelmente, da cerimônia. Foi uma coisa assim que... Esse anjinho que falou no meu ouvido de fazer isso foi... É o mesmo que sempre me fala também, então. Então, a gente tem essa sinergia. A inclusão, ela é determinante. Né? E assim, foi...
sensacional. E eles curtiram. E eu tinha a Aline tinha muito medo de ter tristeza no casamento. E, pelo contrário. Foi sublime, né? Foi. Gente, agora bate bola rápido. Tá. Mari, quem é que te inspira? Você fala na área de casamento? Na sua área. Na minha área, olha, a minha irmã. Ela me inspira bastante. Ai, que linda! Demais. Como musicista. Não, é verdade, porque, assim, eu vejo o comprometimento dela. Porque a gente escuta muitos músicos falando assim, eu não vou estudar pra tocar em casamento, é só chegar lá e tocar. Mas não, ela estuda bastante, tira todas as músicas. Se vê que tem alguma coisa errada, faz questão de arrumar, faz questão de fazer. Até o último momento tá lá fazendo pra fazer o melhor, sabe? Tá lá estudando pra fazer o melhor. Maravilhoso. E você, Ju, quem é que te inspira? Falando assim do violoncelo, tecnicamente, pro cada vez querer tocar melhor, eu tenho 2 violoncelistas, que é a Jaqueline Dupré, que ela já faleceu há muitos anos, e a Sol Gabetta, que eu gosto demais do som delas. Então, musicalmente, eu me inspiro. E eu posso falar da minha irmã também? Pode. Na verdade, é assim, minha mãe depois vai querer beijar a gente, né? Minha mãe vai querer beijar a gente. Mas assim, eu fui, recentemente, eu tenho que ser rápida, né? Mas em novembro eu fui madrinha de um casamento que minha irmã tocou com o nosso grupo. E daí eu tive a oportunidade de ouvir de uma outra forma. Coisa que acho que nunca aconteceu, porque eu sempre tô junto, né? Tocando. E eu fiquei muito orgulhosa de ouvir o som lindo que ela tem. Ai. E a afinação, gente. Faz muita falta isso, você encontrar pessoas bem afinadas pra tocar, sabe? Você ouvir a afinação, você fala assim, nossa, deu certo. E músicas, assim, que foram pegas de última hora. De última hora, porque os noivos escolheram o repertório super em cima. E eram músicas que a gente também não tinha. Porque quando você tá acostumado a tocar, às vezes nem precisa... Você já vai e toca, né? Mas tem músicas que você precisa ficar ensaiando. E eu fiquei muito orgulhosa da minha irmã por causa disso. Contrasto. Que lindas! Que momento! Que lindas! Vivian Batistão, uma inspiração pra você. Olha, eu acho que não é uma pessoa, mas é a história das pessoas me inspira. Ótimo. A história, quando ontem mesmo eu atendi um casal, eles contaram a história deles pra mim. E você por como eu venho do planejamento e você vê todo aquele desafio, a história de vida me inspira, mas o amor, a família, a criação, isso me inspira e me dá gás, assim, tipo, exatamente o que a gente viu na pandemia, esses desafios que eu tive que passar junto com os noivos em remarcações. É a história dos casais, a história de vida deles, o legado que algumas famílias deixam, porque muitos são os pais que querem que seus filhos daí ficam, ai, mas minha mãe quer que eu faça isso. Mas daí você entende a história deles, isso é tão inspirador, e o olhar, o amor deles, e até quando o celebrante, como você fala, conta a história deles, ver, e o que me inspirou para fazer a minha renovação de votos, saber a história deles, e saber separado e juntos. Isso é impagável, né? Pessoas, né? Exatamente. Nós trabalhamos com pessoas, nós amamos pessoas. Quero agradecer imensamente a participação de vocês aqui. Não, já, você acredita? Não, pega, volta já estamos no final do programa. Não, volta o relógio. Pena, né? Ai, que triste. Mari e Ju, uma grande honra ter vocês aqui. A gente sempre rasga a seda pros outros quando nós estamos juntos. Gente, é real. Né? É real. Esse quarteto, inclusive. Mas obrigado por terem aceito o meu convite para estarem aqui. Uma honra minha. Obrigada, eu agradeço imensamente. Fiquei muito feliz com o convite. Mais feliz ainda quando eu soube que a Vi estava aqui. E eu quero agradecer rapidinho a minha mãe, que é a nossa super incentivadora. E meu marido também, que entrou, lógico, depois. A minha mãe sempre acompanhou. O André tá sempre junto. Mas o André sempre também apoia a gente em tudo, assim. Os dois se dividem, né? Um completou o outro ali na missão de nos ajudar, porque os dois ficam nos bastidores apoiando, né? Exatamente. Então, os dois, né? Lógico que a minha mãe sempre esteve no começo. Não, mas sua mãe sempre foi fundamental. Mas o André também que entrou depois. Então, são pessoas, assim, que pra gente continuar
são fundamentais. Determinantes. Exatamente. E assim, uma coisa que eu sempre comento lá em casa com a minha mãe, não é rasgação de seda, é real mesmo. Que eu falo assim, que a Vivi é uma pessoa que a gente admira assim demais, sempre, né? E eu falo que privilégio que a gente teve de antes ter sido amiga, antes de colegas de trabalho. Porque eu falo assim, mãe, certeza que se eu não conhecesse a Vivi, meu sonho ia ser conhecer ela nessa área profissional. Porque, nossa, e a gente sempre indica você. E eu falo assim, a Vivi é como se fosse o refinamento. Você vê assim, tudo lindo, né? Ela faz uns casamentos assim incríveis. Mas espera. É uma grife essa moça. Não dá pra esperar. Não dá pra esperar. Rápido. Mas assim, a Vivian é tudo isso. Mas a Vivian é fina. A Vivian é muito louca, gente. Vivi, mas estou muito obrigado pela presença. Obrigada, uma honra. Eu amo. Você sabe que é recíproca, né? A gente vai terminar aqui, a gente vai pular em cima da mesa, vai ser maravilhoso. Vai pegar barata. Essa barata. Me perguntem sobre essa história da barata. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Até o nosso próximo programa. Gente! Trench below, having